É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que o irmão possa melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leia a revista das lições bíblicas, assista a esta pré-aula, leia o texto de apoio que é a base desta pré-aula que nós publicamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Nós aqui não repetimos o texto da revista. Aqui nossa proposta é dar subsídios complementares aos irmãos. Além do nosso texto de apoio, o portal Escola Dominical disponibiliza até 5 outros textos de apoio desta lição. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, nós disponibilizamos dezenas de links de textos de apoio, de slides e de videoaulas desta lição. O irmão vá lá, se inscreva nas nossas redes sociais, o irmão terá diariamente todo este material. Além destas lições da classe dos adultos, nós disponibilizamos textos de apoio, videoaulas e links, slides de várias outras, de todas as faixas etárias e de até outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, se o irmão tiver alguma dúvida, o irmão ou a irmã poderá postar a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. É necessário o cadastramento, mas o cadastramento é gratuito. Nós também disponibilizamos ao longo da semana breves comentários em áudio das leituras diárias sugeridas no texto da revista das lições bíblicas. A um só tempo o irmão tem um momento devocional e ainda angaria informações para a sua aula da Escola Bíblica Dominical. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se o irmão estiver em São Paulo, nas redondezas, o irmão é nosso convidado. A entrada é franqueada a todos quantos amam o estudo da Palavra de Deus. Mas tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela só se realiza quando nós comparecemos à nossa igreja local. A Escola Bíblica Dominical é o povo do Senhor, no dia do Senhor, na casa do Senhor, estudando a palavra do Senhor. Neste segundo trimestre de 2019, que está se encerrando hoje, com a lição de número 13, nós estudamos o tema O Tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. O nosso comentarista é o pastor Elienay Cabral, que é o primeiro secretário da mesa diretora da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, foi presidente da Convenção das Assembleias de Deus do Distrito Federal e é membro da Casa de Letras Emílio Conde e do Conselho Administrativo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E hoje estaremos estudando a última lição do trimestre, ainda dentro deste bloco final da conclusão, com a lição de número 13, O Tabernáculo do Antigo Testamento, um tipo perfeito de Cristo. Nós vimos na lição passada que o tabernáculo é um projeto de Deus. E é um projeto de Deus não só porque Deus mandou construí-lo, mas porque ele está inserido no plano de Deus para a salvação do homem. Nós vimos como o tabernáculo foi um remédio, um lugar provisório que Deus mandou construir para que pudesse habitar no meio dos filhos de Israel, já que Israel não tinha tido fé suficiente para ter a habitação de Deus neles, para que fizessem uma comunhão perfeita. Diante disto, nós já vemos aqui que o tabernáculo
não pode apontar para outra coisa senão a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se o tabernáculo está inserido no plano de Deus para a salvação prevista desde antes da fundação do mundo, foi prevista para ser feita através de Jesus Cristo. Porque não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. É o que o apóstolo Pedro disse com muita ousadia para o Sinédrio. Está lá em Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, se o tabernáculo está inserido no plano da salvação do homem, o tabernáculo aponta para Jesus, que é o Salvador, aquele escolhido desde antes da fundação do mundo para salvar o ser humano. Então o tabernáculo fala de Jesus. E ao longo do trimestre, em várias lições, nós falamos a respeito disso. Hoje nós vamos fazer uma compilação, tratar diretamente deste assunto. Mas durante todo o trimestre, nós vimos como cada peça, cada cerimônia, cada detalhe, cada pormenor do tabernáculo aponta para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Além deste fato, o próprio Jesus disse que as Escrituras dele testificam. Está lá em João 5,39. Então, se as Escrituras dele testificam, e parte considerável do livro de Êxodo fala do tabernáculo, isso também nos mostra claramente que o tabernáculo tem como tipologia nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tema das Escrituras é Jesus. E se o tabernáculo e depois o templo ocupam substanciosas porções das Escrituras, isto é mais um sinal de que o tabernáculo fala a respeito de Jesus. E mais um terceiro fator. O escritor aos Hebreus diz que a lei é a sombra dos bens futuros e que Cristo é o sumo sacerdote dos bens futuros. Ora, o tabernáculo ocupa uma parte considerável da lei, porque nele se desenvolve todo o ritual do culto, ele é o local do culto. Então, se a lei aponta para Cristo, como diz Paulo lá em Gálatas, o tabernáculo, evidentemente, irá apontar para Cristo. Então, nós temos aí 3 pontos para mostrar que o tabernáculo aponta para Cristo. Primeiro, porque o tabernáculo está inserido no plano de Deus para a salvação e o Salvador é Jesus. Segundo, porque o tabernáculo ocupa parte substanciosa, parte considerável das Escrituras, e as Escrituras testificam de Jesus. Terceiro, porque o tabernáculo ocupa parte substanciosa da lei, e a lei aponta para Cristo. Então, por esses 3 motivos, nós não temos dúvida alguma em dizer que o tabernáculo é um tipo de Cristo. Mas o título da nossa lição diz que, além de ser um tipo, é um tipo perfeito de Cristo. E por que ele é um tipo perfeito de Cristo? Porque o tabernáculo é um projeto de Deus. Guardem bem isto. Tudo que é feito pelo homem é imperfeito. Mas o tabernáculo seguiu o modelo divino. É réplica do tabernáculo celeste. É um projeto de Deus. Deus encheu do seu espírito Bezaleel a Oliabe, que eram os responsáveis pela construção, pela edificação do tabernáculo. Por isso o tabernáculo é um tipo perfeito, porque tem origem divina
tem concepção divina e sua construção, sua realização se fez por inspiração divina. A própria ideia do tabernáculo já nos fala de Cristo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, lá em Êxodo 25, Deus disse: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então, Deus já disse que o tabernáculo seria a habitação de Deus no meio dos filhos de Israel. E já por conta disto, isso se remete a Cristo. Isso nos remete a Cristo. Por quê? Porque Jesus é Deus conosco. Foi assim que ele foi profetizado. Lá em Isaías, no capítulo 7, Isaías, capítulo 7, versículo 14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Mateus, o evangelista, que procura demonstrar o cumprimento das profecias messiânicas aos hebreus, diz lá no capítulo 1, versículo 22. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O tabernáculo era Deus com o povo de Israel. Jesus era Deus com o povo de Israel. Jesus é o Emanuel. Então a própria ideia do tabernáculo já nos remete a Cristo. Tabernáculo era a habitação de Deus no meio dos filhos de Israel. Jesus é Deus conosco, é o Emanuel. Por isso o evangelista João diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Jesus veio para Israel. Era Deus vindo habitar no meio dos filhos de Israel. E assim como aconteceu com o tabernáculo, que foi desprezado pelo povo e desfeito nos dias de Eli, quando o povo leva a arca ao campo de batalha e são derrotados e a arca é tomada pelos filisteus, que depois vai devolvê-la e ela vai ficar ali em Kiriat Jearim durante décadas, até ser levada por Davi para Jerusalém. E dali por diante, desde este momento, o tabernáculo se desfaz, porque parte do tabernáculo vai para Nob, parte vai para Gibeão, a arca fica em Kiriat Jearim, e quando Davi leva a arca para Jerusalém, o altar de sacrifícios fica em Gibeão. E, enfim, há toda essa confusão, porque em Nob, também depois da morte do sumo sacerdote Aimeleque por Saul, eles tiram as peças que estavam ali em Nob. O tabernáculo nunca mais se refaz, porque o povo não se preocupa, como diz Davi. Também o povo não recebeu a Cristo. E hoje sofre, como sofreram naquele tempo com os filisteus, sofrem uma série de assolações, até o dia em que receberão a Cristo, às vésperas da batalha do Armagedon,
quando então se tornarão o reino sacerdotal e o povo santo, que Deus quer que eles sejam. Mas o tabernáculo veio como um remédio diante da recusa de Israel. Mas é Deus conosco. Então aí a primeira tipologia, a própria ideia do tabernáculo já nos remete a Cristo. Mas Deus disse que o tabernáculo seria habitação no meio dos filhos de Israel, mas seria também santuário. E me farão um santuário. Nós já vimos semana passada que uma das provas de que o tabernáculo é o projeto de Deus é eles terem um santuário. Falar da santidade de Deus e da pecaminosidade do homem. E quando o tabernáculo é chamado por Deus de santuário, ele está a remeter a Jesus Cristo. Por quê? Porque quando o anjo Gabriel anunciou a Maria o nascimento de Jesus, olha como ele se referiu ao Senhor Jesus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 35. E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Quando Deus chama o tabernáculo de santuário, ele está remetendo o tabernáculo a Cristo. Porque Cristo é o santo, que seria chamado Filho de Deus. O santuário, o santo, o lugar santo. E aqui lugar santo, local santo, não o lugar santo, como o primeiro compartimento da tenda da congregação. O santuário remete ao santo, e este santo é Jesus. Então, nós já vemos que na própria ideia do tabernáculo ser santuário e ser habitação no meio dos filhos de Israel, nós apontamos o tabernáculo para Cristo, porque Cristo é o Emanuel, é o Deus conosco. Cristo é o santo, que seria chamado Filho de Deus. E tanto é assim que o próprio Jesus se denomina templo de Deus. Olha o que nós vemos lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, versículos 19 a 21. E Jesus respondendo disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isto, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. O próprio Jesus disse que ele era o templo. E o templo tinha sucedido ao tabernáculo. Seguia o mesmo modelo do tabernáculo. Só que era fixo e não móvel como o tabernáculo. Então, o próprio Jesus se denomina o templo. Por isso, o tabernáculo aponta para Cristo. O tabernáculo, ele também aponta a Cristo, porque ele mostrava a glória de Deus. Durante todo o tempo da peregrinação do deserto, quando o povo olhava para o tabernáculo, via a nuvem que ficava acima da tenda da congregação, no lugar correspondente ao lugar santíssimo, que era a nuvem de dia, que se transformava em uma coluna de fogo à noite. O tabernáculo
mostrava a glória de Deus. O povo via a glória de Deus no tabernáculo. Não só todo dia na nuvem, na coluna de fogo, mas muitas vezes quando Deus manifestou a sua glória, quando se inaugurou o tabernáculo, e em outras ocasiões, como nós vemos no livro de Êxodo, no livro de Números, Deus mostrando a sua glória, né, no livro de Levítico também, quando da inauguração do tabernáculo. Então, Deus mostrava a sua glória no tabernáculo. E isto aponta para Jesus. O que diz o apóstolo João, em João 1:14? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, o tabernáculo, mostrando a glória de Deus, aponta para Cristo, que também mostrou a glória de Deus, a glória do unigênito do Pai, enquanto esteve entre nós no seu ministério terreno. E até hoje ele mostra a glória de Deus, manifesta a glória de Deus através dos sinais, prodígios e maravilhas que ele faz através da igreja. Então, também nesse ponto, Jesus, o tabernáculo aponta para Cristo, é um tipo de Cristo. Só na sua ideia, só na sua concepção, só na sua aparência, ele já demonstra Jesus Cristo. Mas Deus disse que o tabernáculo seria um modelo do santuário celestial. Nós vimos semana passada que o tabernáculo era uma réplica do santuário celestial. Por isso que não era um plano B de Deus. Quando se mostra o tabernáculo como um modelo a ser seguido, um modelo divino a ser seguido, nós estamos falando de Jesus. Porque Jesus é o modelo divino que nós devemos seguir. O santo, que será chamado Filho de Deus, como disse o anjo Gabriel para Maria, ele é o nosso exemplo. É o que nós vemos lá na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas. Ou as palavras do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Ou o escritor aos Hebreus, que pode ter sido o próprio Paulo, mas o escritor aos Hebreus diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Jesus é o nosso exemplo, Jesus é o nosso modelo, Jesus é quem devemos imitar. E o tabernáculo, sendo o modelo divino, aponta para Jesus. Mas o texto lá em Êxodo 25 diz que o tabernáculo, além de ser modelo do santuário celeste, ele também, Moisés também tinha que seguir o modelo dos vasos. A tradução diz vasos, a revista e corrigida, se bem que na versão de 1995 ela muda para móveis, mas a palavra hebraica aí envolvida é sempre um instrumento preparado, um recipiente preparado para uma determinada função. Quando o tabernáculo, ele é dito que ele é formado por modelo,
ele tem recipientes, tem peças preparadas para uma função, isso também nos fala de Jesus. Porque Jesus foi preparado para salvar a humanidade. É o que lemos lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 8. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. E no versículo diz que o que entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Jesus foi preparado para salvar a humanidade. Assim como o tabernáculo foi preparado, segundo o modelo, para o culto a Deus, Jesus foi preparado para salvar a humanidade. Então, na própria ideia do tabernáculo, na própria concepção do tabernáculo, nós vemos a tipologia de Cristo. Agora vejamos a tipologia de Cristo nas partes do tabernáculo, nas peças do tabernáculo, na estrutura e nos materiais do tabernáculo. Se na própria concepção, na própria ideia do tabernáculo, isso já nos remete a Cristo, que dirá a sua própria estrutura, a sua própria composição e organização. O pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. São essas as três partes do tabernáculo. E nós já vimos aqui ao longo do trimestre que o tabernáculo, ao ser dividido em três partes, fala da tricotomia do ser humano. O ser humano, ele é composto de corpo, alma e espírito. Assim também o tabernáculo, ele é composto de pátio, lugar santo e lugar santíssimo. Como nós vimos aqui no texto de Hebreus, Jesus teve um corpo preparado para salvar a humanidade. Na verdade, quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele assumiu a humanidade. E por isso Jesus tinha corpo, alma e espírito. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus não teve apenas um corpo humano, ele também teve uma alma humana e um espírito humano. Ele disse, olha, corpo me preparaste. Nós vimos o corpo dele crucificado na cruz. Mas não é só isso. Nós vemos também Jesus dizendo, a minha alma está angustiada até a morte. E lá na cruz ele disse, entrego nas tuas mãos o meu espírito. Então Jesus tinha alma, tinha espírito e tinha corpo. O tabernáculo fala deste Verbo encarnado, que tinha corpo, alma e espírito. No pátio, o que realça, em primeiro lugar, é a simplicidade do pátio. Nós lembramos que o pátio tinha 60 colunas de bronze, portanto já não era um metal dos mais nobres, que davam sustentáculo a cortinas brancas de linho fino torcido. Não havia nada de grande aparência. A entrada do tabernáculo era mais vistosa, aquela cobertura de azul, púrpura, carmesim e linho fino. Mas quando se entrava no pátio, se tinha logo o altar de sacrifícios, que era de cobre, e era um lugar sem nenhuma vistosidade. Primeiro ele era de cobre. Embora estivesse num lugar alto, onde se chegava por rampas de madeira, você não tinha nenhuma suntuosidade. E pelo contrário, não era dos melhores lugares. Porque era um lugar que cheirava carne queimada, um lugar quente, por causa do fogo do altar, um lugar que tinha ali animais sendo mortos,
um cheiro de sangue também muito forte. Um lugar que não tinha nenhuma atratividade. Já indo um pouco mais adiante, você tinha uma pia de cobre, onde tinha água, onde os sacerdotes lavavam pés e mãos antes de ministrar. Eram retiradas as cinzas durante o dia, aquela fumaça constante, não tinha nenhuma atratividade. E quando se olhava a parte coberta, cujo interior era desconhecido, porque havia um véu na frente e não havia janelas, você divisava uma pele lisa, que era a pele de texugo, que uns acham que era golfinho, outros acham que era um tipo de antílope, mas de qualquer maneira era uma pele lisa, sem nenhuma cor, sem nenhuma atratividade. A cor no cinzento. Coisas sem nenhuma formosura e sem nenhuma aparência. Isso remete a Cristo, que era simples. A simplicidade do pátio fala da simplicidade de Jesus, que o apóstolo Paulo realça. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Jesus é simples. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Lá em Mateus 11, 29. Jesus era tão manso e humilde que mandava as pessoas aprenderem com ele sobre mansidão e humildade. Jesus era tão simples e não se destacava diante dos outros que Judas precisou beijá-lo no Monte das Oliveiras para que os soldados pudessem identificar qual daquelas pessoas do grupo era Jesus. O profeta Isaías vê Jesus no Calvário, caminhando ao Calvário, e diz: olha, nenhuma beleza havia que os desejássemos. Ele não tinha parecer nem formosura. O pátio mostra esta simplicidade de Jesus. O pátio mostra esta ausência de aparência e formosura de Jesus. O pátio mostra a mansidão e a humildade de Jesus. E o pátio mostra tanta humildade de Jesus que era no pátio que o povo se humilhava, reconhecia a sua condição de pecador e pedia o perdão de Deus. Pois era no pátio que o povo apresentava a vítima que o substituiria no sacrifício. Era no pátio que o sangue era derramado. Era no pátio que a pecaminosidade humana se mostrava com todas as letras. Jesus era simples. E o pátio, que fala do corpo de Cristo, mostra esta simplicidade. Mas mostra também a necessidade de que aquele corpo fosse entregue por nós. Porque no pátio nós temos o cobre como metal proeminente, nós já vimos isso na lição 11, que fala do juízo divino, da justiça divina. E aí nos aponta para o servo sofredor, o servo que deveria morrer por nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos aqueles animais que eram degolados no altar de sacrifício no pátio, tinham seu sangue derramado, falavam do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que deveria entregar a sua vida
pela humanidade, que deveria assumir o lugar dos pecadores. É isto que o pátio nos mostra. A necessidade da satisfação da justiça divina pelo sangue de Cristo. Sangue que foi totalmente derramado na cruz do Calvário. João diz que quando veio o soldado e colocou a lança, se derramou o resto de sangue que ainda não havia sido derramado. E depois o sangue se derramou água. Porque todo o sangue de Cristo foi derramado por nós. Assim como o sangue dos animais era totalmente derramado no altar de cobre. O pátio nos mostra Cristo como a vítima do sacrifício que tirou o pecado do mundo. Mas, além do altar de sacrifícios, nós tínhamos a pia de cobre no pátio. E aquela pia, lavavam nela os sacerdotes suas mãos e os seus pés. E isto nos mostra o Cristo que nos purifica de todo pecado, que nos lava pela palavra que ele nos diz. Ele diz, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. O Cristo que é testificado nas Escrituras, o Cristo que ensina a palavra, que revela a palavra, que nos lava pela palavra, que nos santifica na verdade, que é a palavra, é ali apresentado na pia de cobre. Agora, só há santificação porque houve a morte de Cristo na cruz do Calvário. Só somos lavados pela palavra porque fomos purificados pelo seu sangue. A pia ficava entre o altar e o lugar santo. É preciso santificação para ver o Senhor, para entrar no lugar santo. Jesus é aquele que santifica. Nós somos santificados em Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A pia de cobre nos mostra esse Senhor que nos santifica. Jesus que nos lava, que nos limpa pela sua palavra. Também de cobre eram aquelas 60 colunas, como nós dissemos, que sustentavam o cortinado do tabernáculo. E essas colunas mostram Cristo, o grão de trigo, que morreu e frutificou. Aquelas colunas que se unem umas às outras por feixes e pelas cortinas de linho fino, e as cortinas de linho fino falam da justiça dos santos, mostram que a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. A verdade é Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A cortina de linho fino fala da justiça de Cristo que foi imputada a nós. Fala de Jesus que, assumindo a nossa culpa, nos fez assumir a sua justiça. As cortinas falam da justiça de Cristo imputada a nós pela sua morte, pela satisfação da justiça divina. Por isso que a coluna é de cobre ou bronze e porque a cortina é branca. Nós hoje temos vestes brancas porque fomos lavados no sangue do Cordeiro. E porque nossas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro, nós podemos entrar na cidade pelas portas. É isto que nos fala o pátio. Mostra o Cristo que monta a igreja, formado por santos,
lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Mas no pátio nós também temos o véu, né? Não, a entrada do tabernáculo, né? Também é chamada por alguns de véu, a entrada do tabernáculo, onde nós temos ali a cortina com a coberta, né? Com azul, púrpura, carmesim e linho fino, que falam de Jesus nas 4 perspectivas que nos apresentam os evangelhos, as escrituras que testificam de Jesus e que falam da vida e do ministério de Jesus. Nós temos o azul, que fala de Jesus como Filho de Deus. Nós temos a púrpura, que fala de Jesus como o Rei de Israel. Nós temos o carmesim, que fala de Jesus como servo sofredor. E nós temos o linho fino, que fala de Jesus como o santo, o homem perfeito. Jesus é apresentado aqui não só na entrada do tabernáculo, mas no véu que separa o lugar santo do pátio, a porta da tenda da congregação, também apresenta azul, púrpura, carmesim e linho fino. E o véu que separa o lugar santo do lugar santíssimo também apresenta a cobertura de azul, púrpura, carmesim e linho fino. E as cortinas que compõem a primeira camada da cobertura da tenda da congregação, elas também são cortinas de azul, púrpura, carmesim e linho fino. Jesus é o acesso a Deus. É a porta. Por isso, Jesus é apresentado nas 4 perspectivas do Evangelho, na porta do tabernáculo, na porta da tenda da congregação, na porta do lugar santíssimo e também no teto da tenda da congregação. É o acesso a Deus. Tudo bem, o acesso eu entendo aqui. Na entrada do tabernáculo, está entrando na habitação de Deus. Na entrada do lugar santo, está entrando no lugar interior da habitação de Deus. Na entrada para a arca, que é a glória de Deus. Mas por que no teto? Porque lá ficava a nuvem e o fogo, que era a presença de Deus. Então, o acesso a Deus se dá pela porta. E a porta é Cristo, e Cristo revelado no Evangelho, porque para podermos ter acesso a Deus, precisamos crer no Evangelho. É o que Jesus pregava, arrependei-vos e crede no Evangelho. E o Evangelho é Cristo, pregar o Evangelho é pregar a Cristo. Filipe pregava a Cristo em Samaria. Paulo diz que pregava a Cristo e este crucificado. Pregar o Evangelho é pregar a Cristo. Cristo é o Evangelho. E o Evangelho mostra Jesus como Filho de Deus em João, como o Rei de Israel em Mateus, como o servo sofredor em Marcos e como o santo, o homem perfeito em Lucas. Evangelho é Cristo, Cristo é a porta. Ele mesmo disse, eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á e achará pastagens. O próprio Jesus disse, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, as cobertas e as cortinas da primeira camada mostram Cristo nas suas 4 perspectivas nos evangelhos. Ainda no pátio, nós vemos, como eu disse, os sacrifícios, as ofertas que eram apresentadas em sacrifício, falam de Jesus. As ofertas falam de Jesus. Os animais não podiam ter defeito, não podiam ter mancha. Os vegetais, os cereais, não podiam ter fermento nem mel. Falam do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Do homem perfeito que morreu pelos pecadores.
Os sacerdotes também estavam ali no pátio. Ali no pátio, os sacerdotes representavam Cristo. Porque Jesus é o sumo sacerdote dos bens futuros. O sumo sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus ofereceu o sacrifício. Ele não tinha pecado, então ele poderia oferecer o sacrifício perfeito. Porque os sacerdotes e os sumos sacerdotes, eles tinham que oferecer sacrifícios pelos seus pecados. Tinham que lavar os seus pés e as suas mãos para ministrar. O sumo sacerdote, no dia da expiação, tinha que oferecer um sacrifício pelos seus pecados e da sua casa, para depois oferecer o sacrifício pelo povo. Mas Jesus, que nunca pecou, ele ofereceu um sacrifício perfeito, que tirou o pecado do mundo. Os sacrifícios que eram oferecidos cobriam o pecado, tinham de ser repetidos. Por quê? Porque o pecado não era tirado. E a prova que o pecado não era tirado é que o véu do templo se mantinha. O véu que separava a presença de Deus do resto do povo. Aquele véu entre o lugar santo e o santíssimo se mantinha ali, incólume, a cada sacrifício. Deus não punia o povo, porque o pecado era coberto. Mas o pecado não era tirado. Mas o dia que Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Se abriu um novo e vivo caminho para Deus. Não há mais pecado que impeça, porque Jesus tira o pecado. Esses sacerdotes e o sumo sacerdote eram figura e tipo de Cristo. O sumo sacerdote que efetuou um único sacrifício. Jesus, ao mesmo tempo, ele é o sacerdote e ele é a vítima. Ele é o sacerdote e ele é a vítima. Ele ofereceu a si próprio pelos nossos pecados. No lugar, no pátio, nós vemos toda esta tipologia de Cristo. E lá no lugar santo, que representa a alma de Cristo, no lugar santo, o que temos que remeta a Jesus? Tudo no lugar santo remete a Jesus. Em primeiro lugar, é bom lembrar que, ao contrário do pátio, as peças no lugar santo são revestidas de ouro ou de ouro. O candelabro ele é de ouro puro e o altar de incenso e a mesa dos pães da proposição são de madeira revestidos de ouro. E aí nós podemos falar também, e nós não falamos lá do altar de sacrifícios, que é de madeira revestida de ouro, e a pia ela é revestida de cobre, e a pia que ela é de cobre, nos fala o quê? Ao altar de sacrifícios ser de madeira e revestida de cobre, nos fala a madeira do quê? A madeira nos fala da humanidade de Cristo. Assim como a madeira é tirada da terra, o homem foi formado do pó da terra. Jesus se fez homem, teve um corpo humano de carne e ossos preparado para ser entregue por nós. Lá, então, esta composição de madeira revestida de metal fala da dupla natureza de Cristo. E no lugar santo, esta dupla natureza é demonstrada claramente, porque a mesa dos pães da proposição ela é de madeira revestida de ouro. O altar de incenso é de madeira revestido de ouro. E isto fala da dupla natureza de Cristo. Jesus, homem e Deus. 100% homem, 100% Deus. Jesus que se fez homem e que nunca deixou de ser Deus. Já o altar de cobre fala do juízo de Deus. O cobre fala do juízo de Deus. O homem que se entregou por nós pelo juízo de Deus. Agora aqui no lugar santo
se fala da dupla natureza de Cristo. O candelabro, que era de ouro, com 7 lâmpadas, mostra Jesus como a luz do mundo. E como luz do mundo, Jesus é Deus. Veja que lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vejam aqui que Jesus, como a luz do mundo, ele é luz do mundo enquanto Deus. É por isso que o candelabro é de ouro. Ele não é de madeira revestido de ouro. Ele é de ouro porque ele mostra a divindade de Jesus. Mas tem 7 lâmpadas. E estas 7 lâmpadas falam de Jesus como homem cheio do Espírito Santo. Homem cheio do Espírito Santo. Como está lá em Isaías. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Os 7 Espíritos de Deus, representados pelas 7 lâmpadas. E é interessante que diz o Espírito do Senhor, que é a haste do meio. E depois, de sabedoria e inteligência, de conselho e fortaleza, de conhecimento e de temor. Exatamente como o candelabro, que tinha uma haste no meio e depois 2 hastes, né? Uma haste que tinha 2 lâmpadas, né? 3 hastes com 3 lâmpadas, com 6 lâmpadas. É o candelabro. Mas é Jesus? Isaías disse que é o rebento do tronco de Jessé. Mas se nós formos ao Apocalipse, Apocalipse 3, versículo 1. E ao anjo da igreja que está em Sardo escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Jesus, escrevendo para a igreja de Sardo, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus. É o candelabro mostrando Jesus como a luz do mundo. Mas nós temos a mesa dos pães da proposição, que mostram Jesus como o pão da vida. Ele disse: eu sou o pão da vida. Os pães da proposição, que eram 12 pães, representando o povo de Israel. Proposição quer dizer a presença. Então é a presença de Deus, a mesa sustentando o povo de Deus. Que a mesa era o sustentáculo dos 12 pães. Jesus é o pão da vida, é ele quem sustenta a igreja. E por falar em sustentar a igreja, eu pulei aqui as colunas que sustentavam os véus. Tanto na entrada do tabernáculo, nós tínhamos 4 colunas de bronze que sustentavam a cobertura de azul, púrpura, carmesim e linho. Na entrada da porta da congregação, no véu que separava o pátio do lugar santo, nós temos ali 5 colunas que já eram revestidas de ouro, que sustentavam ali. E por fim,
lá no lugar santíssimo, segurando o véu, nós temos 4 colunas também. 4 colunas na entrada do tabernáculo, 5 na entrada do lugar santo, 4 no lugar santíssimo. As 4 colunas falam de Jesus nas 4 perspectivas do Evangelho. E as 5 colunas que separam o pátio, que sustentam o véu, que é a entrada da porta da tenda da congregação, mostra Jesus como distribuidor dos dons ministeriais, como a cabeça da igreja. É a entrada do lugar onde só entravam os sacerdotes. Jesus deu à igreja apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Você já passou pela pia, você já é santo. Jesus, como cabeça da igreja, que distribui os dons para o aperfeiçoamento dos santos. Voltemos à mesa dos pães da proposição. Jesus, o pão da vida, o sustento do povo de Deus. Aquele que está presente. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder e mantém a igreja na sua presença para levá-la à glória. Mas nós temos também o altar de incenso, que nos mostra Jesus como sumo sacerdote, como o intercessor. Sumo sacerdote, o intercessor. Porque o altar de incenso fala das orações dos santos. O incenso fala das orações dos santos. É o que você vê lá em Apocalipse, capítulo 8, versículo 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para opor com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. Oração. Jesus entrou no mundo orando, viveu no mundo orando e agora está orando por nós. O profeta Isaías diz que ele intercede pelos transgressores. Paulo diz que ele é o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. E o próprio Paulo diz que ele intercede por nós. Está lá em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. É por isso que tudo nós oramos em nome de Jesus. Porque Jesus, além de ter a autoridade, é o nosso intercessor. Ele é o sumo sacerdote, ele é o intercessor. É isso que mostra o altar do incenso. E o altar do incenso ficava diante do véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, onde estava a presença de Deus na arca. Então, ali no lugar santo, tudo nos fala a respeito de Jesus. Jesus, a luz do mundo no candelabro. Jesus, o pão da vida, o sustento da igreja na mesa dos pães da proposição. Jesus, o sumo sacerdote, o intercessor, o mediador no altar do incenso. Mas não nos esqueçamos que no lugar santo e também no lugar santíssimo, na tenda da congregação, nós tínhamos 48 tábuas que faziam as 3 paredes da tenda da congregação. E estas paredes eram tábuas de madeira,
revestidas de ouro, apontam a dupla natureza de Jesus, como nós já vimos. E elas eram ligadas entre si por duas coiceiras de prata. E a prata nos fala de Jesus, aquele que comprou a nossa salvação. Ele pagou o preço da nossa salvação com o seu sangue. Como diz o apóstolo Pedro, que não foi com ouro nem com prata, mas com o seu precioso sangue, que ele nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Jesus como remidor, como redentor, isto que é mostrado pela prata, porque quando alguém era resgatado no templo em Jerusalém, era resgatado pela prata. O primogênito, que era de Deus, tinha que ser resgatada por moeda de prata. Então a prata fala de redenção. Jesus como o remidor, o redentor. E é ele que, por ter nos comprado, que nos une no seu povo. E nós somos mantidos de pé por ele. Também na tenda da congregação, nós temos, além da cobertura da primeira camada de azul, púrpura, carmesim e linho, nós temos a segunda camada, que são cortinas de pelos de cabra, que mostram Jesus como o cabrito pascal. Aquele cabrito que era imolado por ocasião da Páscoa, escolhido no dia 10, verificado se não tinha nenhum defeito até o dia 14, e sacrificado para ser consumido no próprio dia 14, e o que sobrasse deveria ser queimado. E na primeira Páscoa, o sangue foi colocado na verga da porta para manter os primogênitos de Israel com vida. E aí, quando o anjo passou, se passou da morte para a vida. O cabrito pascal é Cristo, que nos fez passar da morte para a vida, pelo sangue que ele derramou por nós na cruz do Calvário. A terceira camada da cobertura da tenda da congregação eram as peles de carneiro tintas de vermelho, que falam de Jesus como aquele que morreu por nós, o Cordeiro de Deus que derramou o seu sangue para morrer por nós. E este carneiro nos faz lembrar o sacrifício de Isaac. Ele foi substituído por um carneiro. E disse Jesus, está lá no capítulo 8 de João, que neste dia Abraão viu o dia da redenção, viu o dia de Cristo e se alegrou ao vê-lo. Mas resta ainda o lugar santíssimo. O lugar santíssimo onde ficava a arca. A arca da aliança, que tinha duas partes. A primeira, caixa de madeira revestida de ouro por dentro e por fora, que nos fala da dupla natureza de Cristo. E a tampa da arca, que era o propiciatório, que era de ouro puro, onde tinha a tampa com os querubins olhando para ela. Ali, o sangue do novilho que o sumo sacerdote sacrificava pelos seus próprios pecados. E o sangue do bode expiatório, que era sacrificado pelos pecados do povo, uma vez ao ano, era ali colocado sobre a tampa. E a ira de Deus era aplacada. Deus favorecia o povo. Por isso que a tampa se chamava propiciatório, porque propiciar quer dizer favorecer. Como diz João, lá em 1 de João, capítulo 2, Jesus é a propiciação dos nossos pecados. Aquela tampa representa Cristo. Cristo que morreu por nós e derramou o seu sangue e levou o seu sangue até a presença de Deus, fazendo a propiciação dos nossos pecados. E levou logo que morreu, ao subir aos céus. Nada de ter esperado 1800 e tantos anos para fazer. Tanto que
O ladrão da cruz já foi direto ao paraíso, porque já era remido pelo sangue de Cristo. Tanto que Estevão já viu Jesus de pé à direita do Pai o esperando. Mas na arca havia 3 coisas. As segundas tábuas da lei, um pote contendo maná e a vara de Arão que florescera e frutificara. Esses 3 elementos também falam de Cristo. As segundas tábuas da lei falam de Cristo como a palavra de Deus. São as escrituras que de mim testificam, o verbo divino e aquele que cumpriu a lei. Só Jesus cumpriu a lei. E a lei, as tábuas estavam debaixo da tampa do propiciatório. Ou seja, a graça supera a lei. O sangue de Cristo, que é a propiciação dos nossos pecados e dos pecados de todo mundo, supera a lei. Portanto, a lei não mais vigora. A lei foi absorvida pela graça. E é por isso que Jesus dizia aos escribas, aos fariseus, aos doutores da lei, vocês não entendem o que quer dizer a frase que estava lá nos profetas, misericórdia quero e não sacrifício. A misericórdia superou os sacrifícios da lei. O sacrifício de Cristo encerrou a lei. E nós agora vivemos na graça. Por isso que as tábuas ficavam embaixo. Jesus como cumpridor da lei, como aquele que superou e suplantou a lei. O pote contendo maná, que nos mostra mais uma vez Jesus como o pão da vida. Ele diz, olha, eu sou o verdadeiro pão do céu. E aqui é interessante nós vemos aqui uma gradação, né? Lá no pátio se ofereciam cereais, se ofereciam bolos e pães como sacrifícios. Jesus ali era representado como aquele que morreu por nós sem defeito, o nosso substituto. No lugar santo, os pães da proposição, Jesus já é o sustento, é o nosso sustento. É aquele que nos sustenta na nossa peregrinação. É o nosso alimentador. Lá ele era o substituto, aqui ele é o alimentador. E lá na arca, ele é o verdadeiro pão do céu. É aquele que nos dá a eternidade. É aquele que irá cear conosco nas bodas do Cordeiro para nunca mais precisarmos comer. E o terceiro elemento na arca da aliança é a vara de Arão que floresceu e frutificou, que fala de Jesus como o sumo sacerdote, o ungido de Deus, o escolhido para fazer nascer o povo de Deus, para juntar a humanidade novamente com Deus. Fazer da humanidade o povo de Deus e Deus o Deus da humanidade. Aqui também nós vemos a gradação, né? Lá no pátio, Jesus é representado pelos sacerdotes, como aquele que oferece por nós. Sacerdote vítima. No lugar santo, é aquele que intercede por nós, pelo nosso serviço. E aqui na arca, é aquele que reúne e faz o povo, consuma a geração de um povo
que habitará na Nova Jerusalém para sempre com o Senhor. Por fim, nós temos a nuvem e o fogo. A presença de Deus, a glória de Deus. Jesus é aquele que foi visto a sua glória como a glória do unigênito do Pai e que é visto hoje a sua glória na cooperação com os servos de Deus, com sinais, prodígios e maravilhas, e aquele que será aclamado como o Rei da Glória quando levar o seu povo para habitar na Nova Jerusalém. Como diz o Salmo 24, o tabernáculo fala de Jesus. É o próprio Jesus tipificado de modo perfeito, porque feito o tabernáculo segundo o modelo de Deus. Que este trimestre, ao estudarmos o tabernáculo, possa nos dar a compreensão e a profundidade do plano de Deus para a salvação. E que eu e você sejamos um santuário puro e santo e verdadeiro. Amém.